Olá, pessoal. Bom, então vamos hoje começar a nossa segunda aula da disciplina de linguagens formais e autônomas. Vamos lá? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre mais alguns conceitos da disciplina, tá? E algumas nomenclaturas que vocês precisam aprender, que nós vamos usar até o final da disciplina, tá? Então vamos começar relembrando o que seriam as linguagens formais. Então vamos lá. Estamos aqui, ó. As linguagens formais são mecanismos formais para representação e especificação de linguagens. Isso tudo baseado na teoria da computação, ok? Deixa eu fazer uma anotação aqui. Vamos lá. Essas regras e especificações das linguagens, elas podem ser feitas tanto por reconhecedores como por geradores. E o que vem a ser isso? Bom, os reconhecedores são dispositivos formais que servem para verificar se uma sentença pertence ou não a uma determinada linguagem. Por exemplo, nós temos os autômatos. Tá? Então, imaginem que esses reconhecedores são tipo uma caixinha preta em que entra uma cadeia e sai uma resposta dizendo sim ou não, dizendo se essa cadeia pertence ou não a uma dada linguagem. Tá? Vamos falar agora dos geradores. Os geradores também são dispositivos formais, só que eles permitem a geração sistemática de todas as sentenças de uma linguagem. Por exemplo, as gramáticas. Tá? Então, nesse caso aqui, os geradores são regras que me dizem como é que eu consigo descrever quais são as sentenças válidas dessa linguagem. Então, vamos para frente. Vamos fazer uma analogia, então, com a língua portuguesa para que vocês entendam melhor. Tá? Em português, a gente tem 3 entidades: letras, palavras e sentenças. Tá? E a gente sabe que, quando a gente agrupa um conjunto de letras, a gente forma uma palavra. Tá? E quando a gente agrupa um conjunto de palavras, a gente forma uma sentença. Entretanto, a gente sabe também que nem toda concatenação de letras forma uma palavra. Vocês vejam aí que eu estou usando as mesmas letras da palavra gato, porém, essa não é uma palavra válida na nossa linguagem, tá? A gente sabe também que nem toda sequência de palavras vai formar uma sentença. Então, vejam aí que a gente tem uma sequência de palavras que são válidas, mas elas juntas não formam uma sentença coerente na língua portuguesa. Tá? Essa ideia aqui vale também para as linguagens de programação, onde a gente tem palavras-chave que juntas, palavras-chave que são válidas, quando agrupadas, elas vão formar um comando válido na linguagem. Então, vejam esse exemplo aí. Nós temos a palavra válida se, a palavra reservada então e a palavra fim se. Quando a gente segue a regra, a gente tem um comando válido. E se a gente juntar vários comandos válidos como esse aqui, nós vamos ter, então, um programa válido na linguagem. Ok? Então, eu falei para vocês que algumas letras formam palavras, algumas palavras reservadas falam comandos. Porém, quem é que diz quando uma sentença é válida e quando não é? Pois é, a gente vai precisar, então, ter uma teoria geral para unificar isso, tá? A gente vai precisar de uma estrutura que diga claramente quais são as regras para que a gente consiga juntar unidades menores em unidades maiores e ter sentenças válidas. Ok? Vamos falar novamente das linguagens naturais. Linguagens naturais como português, francês, inglês, tá? Então, eu falei agora para vocês que a gente precisa ter uma estrutura definindo quais são as regras válidas, ok? Porém, essas regras não fazem sentido para as linguagens naturais, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer frases com sentido, mesmo seguindo as regras. Olha esse exemplo. Imagine que nós tenhamos essa regra aqui para uma gramática na língua portuguesa. A regra é a seguinte: a gente tem que ter um artigo seguido de um substantivo, seguido de um verbo, para ter uma sentença válida. Se for assim, essa sentença aqui, ela é válida. O gato late, porque ela está sintaticamente correta
de acordo com essa regra. Entretanto, essa frase aqui pode ou não fazer sentido, né? A gente sabe que um gato mia, o gato não late. Mas nas linguagens naturais, a gente tem as metáforas poéticas, né? Nós temos essa habilidade, nós humanos temos a habilidade de interpretar metáforas poéticas. Então, pode ser, a depender de um contexto, que essa frase aí faça algum sentido, tá? Por isso que essas regras não fazem sentido para as linguagens naturais. Porém, isso não pode acontecer nas linguagens formais. As linguagens formais, elas não permitem metáforas, elas não permitem ambiguidade, porque os computadores não têm essa habilidade de interpretar, ok? Então, nós temos que ter, sim, regras claramente definidas numa gramática, explicitando quais são as sentenças válidas e quais são as sentenças que não são válidas, tá? É aí que entra o papel de um carinha chamado compilador. Esse cara aqui tem a responsabilidade de analisar o seu programa que você escreveu numa linguagem de programação e verificar se ele segue corretamente as regras que foram descritas para a gramática dessa linguagem de programação. Ok? E aí, ele vai simplesmente analisar a corretude de uma sequência de símbolos que você escreveu, tá? Então, não é papel do compilador saber o que você fez nesse programa. O que é que esse programa faz? Não é papel dele. Ele só quer saber se o programa está corretamente escrito de acordo com as regras. Ok?